Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de reflexão. Nós vamos ler 2 versículos na palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2, e os versículos 4 e o 5, que diz: O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Esses 2 versículos abordam, como todo o livro de Neemias, a história dos exilados que retornaram da Babilônia e que chegou ao conhecimento, Neemias, de que eles estavam sofrendo. O cristão verdadeiro, ele tem prazer em se dedicar às obras, às coisas do reino de Deus, seja por gratidão ou pelos benefícios recebidos ou pela dedicação. Apesar do desejo que arde no coração de cada crente, não estamos livres de ação dos opositores. Neemias é citado na Bíblia como um copeiro do rei, que ao tomar conhecimento da decadência material e espiritual do seu povo, conforme lemos, ele comparece diante do rei com o semblante decaído. Ele estava triste. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 15, diz que um coração alegre vive festivo, vive em alegria contínua. Então, naquele momento, Neemias estava muito triste, muito abatido. E havia preocupações naquele coração. O rei percebeu e fez uma indagação. E Neemias temia por 2 coisas. A primeira, porque não era permitido alguém comparecer diante do rei com o semblante triste. O segundo motivo era que ele não sabia a reação que o rei teria ao ouvir o seu pedido. Mas nós encontramos nesse mesmo capítulo e o versículo 5, ele orou a Deus pedindo orientação de como ele iria se dirigir e fazer aquele pedido. Então, nós precisamos entender algumas coisas que na vida do cristão, ou na vida de qualquer ser humano, ele não nasce por acaso. Na Bíblia encontramos Salmos 71 e versículo 6, diz: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. Não somos um erro de cálculo, não somos fruto de um acaso. Você e eu nascemos com um propósito. Primeira coisa que precisamos entender:
A segunda, chegamos até aqui ou até aonde nós estamos com a permissão de Deus. Mas não é para ficarmos de braços cruzados. Deus conta com você, Deus conta comigo para realizarmos uma obra. Ele deseja que nós coloquemos nossa mão no arado para reconstruir aquilo que está em decadência. E existem muitas coisas que estão necessitando de reconstrução. Mas para isso, precisamos sair da nossa zona de conforto. Neemias, para fazer a obra do Senhor, para fazer aquilo que o seu coração tanto almejava, ele teve que sair do palácio para ir até Jerusalém. E a obra a ser realizada não era pequena. Ele iria encontrar um povo desanimado, desprezado, passando por privações, e também ele precisava, após levantar o ânimo dessas pessoas, ele precisava colocá-las nos devidos lugares, em lugares certos, porque uma grande obra iria ser iniciada naquele lugar. A terceira coisa que precisamos entender é que não existe o tempo para realizarmos determinadas obras. A Bíblia diz, no capítulo 4 e o versículo 21, que Neemias trabalhava de dia e de noite. Era uma ação contínua, era uma batalha constante, mas ele não desanimava. E isso traz lição para a nossa vida. A quarta coisa que precisamos entender é que para tudo que formos fazer, há um elemento indispensável: a oração. Se você observar desde o início do livro de Neemias, observamos que ele estava constantemente falando com Deus. Ele tinha uma vida de oração. Até porque em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. E muitas vezes alguém nos pergunta, como pode se orar ou ter uma vida de oração sem cessar? Você pode orar de joelhos, em pé, deitado. Você pode orar no trabalho, no caminho, para onde você for realizar alguma coisa, fazendo as tarefas de casa. Ou seja, nós podemos estar com o coração ligado no trono da graça e sempre falando com Deus. Nós entendemos também
e precisamos colocar em prática. O quinto motivo: algumas pessoas se levantaram contra a obra que Neemias estava iniciando com o povo. Até porque Neemias não trabalhava só. Ele tinha na sua mente que o trabalho bem feito, ele deve ser feito em equipe, e muito mais a obra do Senhor. A obra cresce quando todos dão as mãos e dividem as tarefas. Haviam muitos que não se alegravam. Infelizmente, essas coisas acontecem na vida de qualquer um. Algumas pessoas se alegram com a nossa vitória, outros não ficam satisfeitos. Algumas pessoas se alegram quando veem alguém abençoado, crescendo, outros não. Mas isso não é motivo para baixarmos a nossa cabeça e pararmos a obra que Deus confiou nas nossas mãos, porque Deus é conosco. A Bíblia diz que aqueles que não foram levados cativos, eles estavam esperando uma mão amiga. Estavam esperando somente o impulso. Porque embora desprezados, embora humilhados, eles se juntaram a Neemias e foram fazer a obra. Ninguém é indispensável. Todas as pessoas têm algo a acrescentar, seja na área material, ou seja, no lado espiritual. Você tem algo, uma parcela de contribuição. Naquela época, a tristeza de Neemias, além de saber do que se sucedia com o povo, chegaram aos seus ouvidos notícias mais tristes, que eram os muros fendidos. Os inimigos do povo de Deus haviam queimado o muro de Jerusalém. Havia muito entulho e era necessário restauração, conserto, retirar o que não prestava, o que não servia. Porque o zelo que havia no coração de Neemias era importante e é importante hoje para a nossa vida, quando nós temos zelo em fazer o melhor. Tudo que você tiver para realizar, chegar às suas mãos, a Bíblia diz, faça conforme as suas forças. E eu acrescento, faça bem feito. Porque mesmo se você estiver fazendo para os homens, nós aprendemos pela palavra de Deus que é como se você estivesse fazendo para Deus. O sexto motivo, ou a sexta lição, é que surgirão as vozes contrárias. Essas nunca deixam de aparecer. Estejamos preparados para aquelas pessoas que têm objetivos certos. São os sambalates.
Os objetivos são impedir e retardar a obra. Observemos bem. Impedir e retardar a obra. E para isso, não medem esforços. Calúnia, intrigas, armadilhas, tudo isso foi armado em momentos diferentes com os objetivos citados: retardar e impedir. Se existem Sanbalates na sua vida, você não pode parar, não deve dar ouvidos ou ficar abatido por causa das atitudes, das obras dos Sanbalates. Eles vão ficar para trás, porque a obra que Deus lhe confiou, que Deus está contando com você, vai ser feita. Porque nasceu no coração de Deus e você deixou a chama arder no seu coração. Mas como você e eu já sabemos que a caminhada aqui na Terra, ela tem altos e baixos. E o crente verdadeiro, ele conhece e faz uso de duas armas: a oração e o louvor. Como diz a cantora Eliane Oliveira, eu só conheço duas armas poderosas, armas potentes, armas de grande valor. E estas armas são temidas no inferno, e até Satã delas fogem com temor. Há um segredo de quem usa essas armas: tem que ser santo e consagrado ao Senhor, usando-as com sabedoria e unção. Não tem valente que resista, vai ao chão. Você entendeu a mensagem? A oração e o louvor. Para concluir, quero lhe dizer que Deus conta com você. Não diga, não posso, não consigo, não sei fazer, sou pequena. Deus não lhe vê como o homem lhe vê. Deus vê em cada um de nós potencial para fazermos a sua obra. E aquilo que nos falta, Ele acrescenta e capacita. Neste momento, Ele está perguntando, porque você está tendo a oportunidade de comparecer, de se apresentar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que me pedes agora? Ele está lhe perguntando. Você deve saber o que é que vai pedir
ao Senhor, porque a obra é grande, o plano de Deus é grande e há muitas coisas por fazer. Dar ânimo, estender a mão amiga àquele que está precisando, tirar os entulhos, refazer o muro, fechar as fendas e após terminar a obra, muitas outras virão, porque o Senhor, Ele conta conosco. Que Deus permaneça abençoando a todos.